Boa noite a todos. Estamos aqui hoje para falar da comunidade da Essência Way. Esse material faz parte de um e-book da Essência Way e eu vou falar um pouquinho hoje sobre como vive o ser humano na Terra. A maioria dos seres humanos na Terra são muito focados, muito mais no material do que no espiritual, tá? Eles vivem numa sociedade ou em sociedades no mundo inteiro, como eu venho caminhando e percebendo, basicamente gerenciadas pelo medo, tá? Então a gente tem um mecanismo na mídia, na educação infantil, nas cidades grandes que tem a violência e que isso faz parte de uma estratégia das trevas também, da cidade ser violenta para ninguém utilizar a cidade. Então, sabe aquela região da sua cidade que você não vai, que você não aproveita, ou aquele parque que você queria ir e não pode, entre aspas? Óbvio que isso é uma estratégia das trevas de estimularem a violência de cidadãos da sua sociedade, que estão vibrando um pouquinho mais baixo, ou muito mais baixo, cometem atos de violência. Isso se espalha, se potencializa através da mídia, do boca a boca, de uma energia que roda na cidade, e os próprios cidadãos, as pessoas de bem, não podem usufruir de suas cidades. Ou não podem usufruir da natureza, determinados locais, ou se vão com medo. E vão sem estar em equilíbrio, estão desequilibrados emocionalmente, psiquicamente, devido ao medo. São sociedades gerenciadas pelo medo. Essas pessoas que moram na Terra, eu não estou generalizando, tá? Porque existem muitos e muitos, graças a Deus, que estão fora dessa bolha. Mas a maioria tem trabalhos mecanicistas, ou seja, é um trabalho que se repete numa rotina onde existe pouca criatividade, ou se existe uma não rotina, existe algo muito estressante de ter que conseguir algo, metas, você tem que se sair bem para o seu chefe te avaliar, você tem que ter o curso, você tem que, e esse trabalho gera uma escravização do ser que veio para viver sua essência, realizar o seu trabalho profissional, ganhar o seu dinheiro, mas ele acaba entrando no que a gente chama de sistema, ok? Que não tem problema nenhum os que estão fora da bolha da Matrix usarem o sistema, entrarem no sistema, usarem o sistema sempre na luz e depois saírem e viverem suas essências. E a gente vai explicar isso mais para frente, tá? A gente tem uma sociedade, os seres humanos, em todos os países, que seguem fluxos de consumo coletivo. Então, assim, agora a gente tem no mundo Botox. Então, se você não pôs Botox e você já tem de 35 para cima, você é um alien. Você não faz parte de uma pessoa... Como assim você não colocou Botox? Né? Se você não tem um telefone específico, você... Até no turismo, a gente tem as pessoas indo para os mesmos lugares. Então, é um fluxo de consumo coletivo, obviamente, gerenciado por mentes que gerenciam essa sociedade. O ser humano que vive na Terra, ele também, muitos deles têm um tempo muito escasso para si mesmo, né? Aquele momento seu. E a gente propõe aqui também que seja esse momento seu, das tarefas da Essência Way, para você fechar os olhos do corpo para abrir os da alma no momento seu, porque muitos têm pouquíssimo tempo, ou o tempo que tem é extremamente mal utilizado para o seu bem viver, para o seu equilíbrio do corpo, da mente
e por aí vai, com coisas que podem agregar ao espírito, à evolução da sua evolução como ser, para você crescer cada vez mais. São pessoas que usam mal o tempo. E muitos, no globo terrestre, utilizam mal o tempo e são extremamente resistentes a transformações, a mudança de hábitos pessoais. Acho que vocês conhecem pessoas assim, né? Então, se acontece alguma coisa muito diferente, já não quer. Se tem um político novo se candidatando, já recusa. Se tem uma comida de um país que é totalmente desconhecido para ele, já não. Então, existe esse tipo de ser humano numa sociedade. Esse tipo de ser humano nessa sociedade, ele se auto-sabota. Porque se a gente renasceu para viver a nossa essência, nós temos que viver a nossa essência sendo quem nós somos, na diversidade do mundo e atraindo para nós as pessoas e as situações que agregam ao nosso espírito, ao nosso ser, situações que podem nos ajudar a crescer, a evoluir espiritualmente, e por aí vai. Nos últimos anos, a Terra passa por uma grande transformação para que essa autossabotagem espiritual, porque eu digo isso, que quando muitos desencarnam, chegam no plano espiritual ou no umbral, e se dão conta disso, que não aproveitaram bem o tempo, que seguiram fluxos de consumo coletivo, que é o ter, em vez de eu preciso, eu quero, isso seria bom para mim, né? Uma análise maior. Então isso é muito, muito importante. Fechem os microfones, tá? Por favor, que o dete microfone, per cortesia, que eu não riesco a fare da qua. Ô, Sheila, você tá como co-anfitriã, tá? O que é o ser humano ideal? O ser humano ideal, sempre se tratando de evolução, ele é focado muito mais no espiritual e depois no material. Por quê? Porque isso é uma consequência desse ser espiritual que ele é. Ou seja, ele foca no espírito, tudo que vem de dentro dele, ou do plano espiritual de quem o guia, seja a divindade, seja o mentor, seja as entidades que estão ao lado. E depois vem o material, porque ele acredita que nada é por acaso, tudo provém do alto, e nós aqui só executamos o Excel que produzem para nós no plano espiritual, com o nosso consentimento. Depois participamos de reuniões, decisões de como será o nosso dia a dia, os nossos desafios. Quando estamos para reencarnar, a gente participou da reunião que fala, olha, você vai ter um desafio reencarnatório aqui, com 20 anos, depois com 55. Então, nada é que a gente, não sabia. Tá? E aí, como a gente acredita nesse planejamento reencarnatório e nessa força do nosso espírito e de quem nos guia, a gente foca muito mais, e eu posso dizer que muitos da Essential Way o fazem, no espiritual, e o material vem, que ele é necessário, ele vem, que tudo Deus provém, mas com foco e equilíbrio daquilo que você precisa para evoluir na sua encarnação. Às vezes você não precisa de uma Porsche, uma Ferrari para evoluir espiritualmente nessa encarnação. Então isso é uma das coisas que o Buda já fala do não desejar, porque existe um planejamento reencarnatório que é executado pelo seu mentor, e aí ele coloca os amigos, as pessoas, os amores, tudo no seu caminho para você evoluir. Cada pessoa que entra na nossa vida, cada trabalho, serve para a nossa evolução. Nessa sociedade que é de ser humanos ideais, que é o que a gente está trabalhando para a Terra regenerada, rege a fraternidade. A fraternidade, que é o que os índigos e cristais vêm já manifestando desde pequenininhos, com essa leva, que é a cooperação, a colaboração, em vez da competitividade. Então, eu tenho uma característica, ou eu tenho alguma coisa que eu posso te ajudar, eu colaboro com você, eu me uno e faço um projeto legal, eu te ajudo e não espero nada em troca. É a fraternidade pura. Porque se isso fosse uma realidade maior, a fraternidade fosse maior no mundo de hoje, muitos não sofreriam do tanto estresse dos homens que se auto-sabotam. O homem ideal, ele tem um trabalho que vai de acordo com aquilo que ele
manifesta com seus dons e com a sua essência. E muitos aqui, a gente sabe que conseguiram viver a sua essência, entender esse processo de quem somos, para que eu vim, o que eu sou bom, porque todo mundo é maravilhoso num alguma coisa. Então, consegue adequar um trabalho que tem a ver com si, né? Ele vive as mudanças e os novos ciclos evolutivos numa boa, né? Então, assim, não tem problema se meu marido foi convidado para morar no Japão e eu vou ter que mudar toda a minha vida. Não, isso é um novo ciclo de evolução. Eu encaro, eu estudo, eu planejo, eu vou de coração aberto, porque tem um motivo. E ele segue um fluxo de consumo pessoal e não coletivo, né? Isso é muito delicado da gente falar, mas parem para pensar naquilo que você consome. Se você está consumindo algo que todo mundo está consumindo, que nem esse ano, né? A gente teve um boom de turistas em 2 lugares do mundo, que é o Chile e a Itália. Ficaram abarrotados de pessoas. E ninguém foi para o México. E ninguém foi, às vezes, para o Uruguai. Porque todo mundo vai para o mesmo lugar. E você? Por que você está consumindo algo que vai te trazer um benefício? E que você tem uma ideia de que é necessário para aquele momento que você está vivendo? Então, isso é importante você pensar. Como objetivo de ser um ser humano ideal. E aí você realiza a tua missão de vida, de encarnação, sem tantos auxílios emergenciais. Você é muito mais aquele ser que consola do que é consolado. E a gente fala isso porque muitas das doenças, né, e a gente trabalha aqui na Essential Way com medicina espiritual, né, da luz e somente da luz, muitas das doenças, dos problemas das pessoas são criadas por elas mesmas. O que não deveria acontecer, porque essas pessoas, elas deveriam ter somente as doenças kármicas. São as doenças que já estão no planejamento reencarnatório e ela vai passar por aquela depuração energética do seu espírito para um aprendizado e para por uma limpeza kármica. E aí ela zera aquela... Por exemplo, se você fumou muito na vida passada, nessa você vai vir com asma ou bronquite. Pode ser que seja assim. E aí você vai ter essa doença até você se equilibrar espiritualmente, entender, for expelindo, se equilibrando, até que você não tem mais, tá? Isso é uma doença kármica. Então, isso é o que a gente quer passar do ser humano ideal. Nesse ecossistema de um ser humano ideal, como que funciona esse ecossistema? Você tem que viver a sua essência. Então não adianta você querer ser aquilo que o outro quer que você seja. Não! Você tem que ser quem você é. Obviamente, sem devaneios, né? Tenta equilibrar suas emoções, o seu psicológico, né? E aí você vai viver aquilo que você é. Sendo assim, você vai ter uma energia que flui. Sabe aquela pessoa que tem a energia que flui? Tudo vem até ela, as coisas acontecem, ela é próspera, e não só de dinheiro, ela é próspera de situações, de alegrias, de situações maravilhosas, de livros maravilhosos que lê, filmes. É uma coisa que pessoa que não é que não tem problema, mas é uma coisa que a vida vai tudo bem, assim, tá fluindo no rio, uma boa, tranquila, tá seguindo a encarnação. Por quê? Porque ela possui um equilíbrio energético. Gente, isso é a chave da questão. Ter equilíbrio energético é o primeiro passo. Primeiro passo. Para depois você se trabalhar com atividades de caridade, de autoconhecimento, reforma íntima, caridade espiritual, da passividade, né? Fazer suas psicografias, se você for médium de psicografia, porque aí você vai elevar a sua frequência vibracional. Então você já está num equilíbrio energético e aí você só eleva a sua frequência. E aí, uma das coisas que é muito necessária, eu peço que todos se autoanalisem aqui, é esse equilíbrio não só corpóreo, mental, mas muito emocional e psicológico. Para pensar no seu caso, ou até de pessoas que você conhece,
que elas têm tudo para ser felizes, mas falta nelas um equilíbrio emocional. Elas não sabem. O que é um equilíbrio emocional? Elas não sabem lidar com paciência, com as virtudes, elas não sabem lidar com emoções. Elas não sabem lidar com tolerância, elas não sabem lidar com ansiedade. E o psicológico, que são os traumas, né? As coisas, ela não sabe lidar com determinada situação que aparece, porque ela tem uma coisa a ser limpa e ser organizada dentro do seu campo mental e psicológico, dentro do seu ecossistema humano. E hoje a gente tem tanta técnica, tem a constelação familiar, tem terapias breves, tem rebirth, tem patchwork, tem tanta coisa maravilhosa, tem danças circulares. O lado emocional, através da meditação, você consegue muito equilibrar. Através de trabalhos de caridade espirituais como esses aqui na Essencial, você consegue muito equilibrar. O terço essencial, você equilibra muito o seu emocional. E aí, nesse ecossistema do ser humano ideal, você só vai viver as doenças kármicas, tá? Eu vou dar um exemplo que é o ator Tony Ramos. Durante a vida inteira, o Tony Ramos, ele não teve nada. Foi uma coisa ou outra, assim, mano, gripe aqui, nada disso. Até que uma doença kármica o atingiu na cabeça com 76 anos de idade. Mas ele tem tanta proteção, tanta fé, tanto amor, e é uma pessoa luz, que todo o processo não foi sofrido. O médico estava lá na hora certa, a sala de cirúrgica estava preparada. Sabe quando flui? Por quê? Porque ele tem uma energia fluida e próspera. Ele vive a essência dele, que é a arte. Ele é uma pessoa extremamente equilibrada. Então, a doença, quando chegou kármica, ele passou, depurou e tá ali dando entrevista de novo. Tenta ver essa entrevista maravilhosa dele, o Pedro Bial, que ele explica isso. Essas pessoas que são seres humanos ideais, eu não estou falando que o Tony Ramos seja ideal, um ser humano ideal, eu estou falando, dando um exemplo, tá? De pessoa que tem uma vida fluida. Mas, obviamente, está na Terra para se melhorar a cada dia e elevar as suas frequências vibracionais. Mas ela tem um progresso no seu trabalho. Isso não quer dizer ficar no mesmo emprego sempre. Você pode ficar no seu mesmo emprego 20 anos e ser hiper próspero e ser progressista e contribuir muito para o mundo naquele lugar. Se assim for no seu planejamento, que seja. Mas pode ser com projetos, abrir uma empresa, entrar num emprego, depois entrar no outro, mas que você sempre, em cada lugar que você vai, você contribua para o progresso do mundo, daquela empresa, das pessoas que convivem com você, sempre somando. Por quê? Porque você cocria progressos e transformações no planeta Terra. Isso é maravilhoso. É isso que a gente tem que buscar. Em cada lugar que a gente for, a gente tem que cocriar situações que as pessoas progridem, que as situações progridam, que exista alegria e que tenha transformações no ecossistema da Terra. Por quê? Porque a gente vive em comunhão. Para fechar esse argumento, com equipes espirituais. É essencial você ter uma equipe espiritual ao seu lado para te guiar, porque você está na carne. O véu do esquecimento e o corpo pesado faz com que a gente precise ser guiado. Então, se você se unir com as maiores e mais lindas equipes da luz, e não precisa ser equipes famosas, pode ser um espírito lindo, desconhecido, mas que tenha a verdade no coração, que te guia com amor. Você está sendo guiado pela luz, que Jesus está mandando esse ser te proteger e te guiar da melhor forma, e esse ser é guiado por ele. Então aí entra num ecossistema do ser humano ideal, gente. Pensem nisso. Eu quero que você desperte como ser humano espiritual. Por isso que eu estou aqui. Por isso que a Essential Way existe. Eu quero te propor cada vez mais, cada dia mais, que você faça a sua reforma íntima. Isso se dá como? Através de um processo grande e muito profundo de autoconhecimento, onde você vai expandir a sua consciência. A sua consciência vai
ver e sentir outras situações. E principalmente você vai ter consciência da sua missão de vida, do porquê que você veio. Porque quando você se autoconhece e abre a mente, o coração ao Cristo, à energia da luz, você tem consciência de quem você é e para que você veio. E o resultado disso é uma elevação de autoestima, que é hoje, no grupo e na maioria das sociedades, que é um dos maiores problemas da humanidade, a falta de autoestima ou o excesso dela, o desequilíbrio na autoestima. O resultado do autoconhecimento, da expansão de consciência, da consciência de quem você é e para que você veio, vai elevar sua autoestima, vai equilibrar tudo e você vai ser um pilar que está no planeta Terra, sabendo para que você veio e o que você quer. E aí vai ser muito mais fácil você amar ao próximo, respeitar o próximo, exercer a caridade, mas principalmente exercer aquilo que a gente falou no início, que é a fraternidade. A fraternidade que fará desse mundo um mundo melhor, onde um ajuda o outro, sem interesse, onde nós colaboramos, onde nós cooperamos uns com os outros, para sermos um com a luz e com o Pai. Que você tenha todas essas consequências do seu despertar, que é a maior consciência da verdade. Tenha a consciência da verdade. A verdade que é aquela que vai bater no seu coração e que você vai falar, isso aqui faz parte do que eu acredito, sem ilusões, sem interesses. Aquilo que bate e que você sabe, por mais que você negue ou não queira ouvir, que é a mais pura verdade. Esse é um resultado de um processo de reforma íntima. A expansão da consciência é você fazer novos amigos espirituais, entender novas dimensões, novas situações nesse mundo mesmo, de sociedades, de política, de economia, de arte. Para pensar o quanto você pode aprender. Emane novas formas, pensamentos da luz. Isso vai mudar todo a sua, eu falo biosfera corporal, mas toda a química que gera seu corpo físico, porque a partir do seu espírito, o espírito vai dar inputs para o mental e para o corpo, e você vai pensar coisas diferentes e não só pensar negativo ou reclamar ou continuar achando que você é menos, numa autoestima baixa, ou que você não consegue, ou que você tem medo. Para pensar no quanto essa reforma íntima pode te ajudar. Esse coletivo, muitas pessoas que fazem essa expansão de consciência, que tem esse despertar, é isso que a espiritualidade quer, porque um coletivo tem um poder, uma energia tão grande que são suficientes para cocriar e transformar as situações necessárias do planeta. Não é governo nenhum que vai mudar a sua situação. Não é nenhum tipo de seita, igreja, nada disso. São diversas pessoas com mentes abertas e expandidas na luz e somente na luz, que vão se unir, cada uma sendo aquilo que é, evangélica, comunista, de direita, católica, espírita, do Ceará, da França, do Japão, muçulmana, todos juntos têm um poder coletivo enorme e suficiente para criar as transformações que são necessárias para a humanidade, para a Terra regenerada. Que a gente possa se unir. Nós que estamos num processo aqui na Essential Way, e quem não está, eu convido para estar. Venha para a Essential Way fazer o seu processo de reforma íntima, porque através dessa união a gente vai ter mais fraternidade, melhor qualidade de vida e muito mais conexões que auxiliam o nosso dia a dia, o nosso equilíbrio, principalmente as nossas evoluções como seres residentes no momento no planeta Terra. É um planeta de provas e expiações e que está com o seu corpo e o seu espírito aqui presente
para poder te ajudar e ser instrumento da sua evolução através da luz e somente da luz. Pense nisso. Faça sua reforma íntima aqui na Essential Way, a nossa comunidade espiritual. É totalmente gratuito. Você tem os trabalhos online e físicos e nós vamos proporcionar momentos para você viver a sua essência. Nós somos totalmente filantrópicos e espirituais, com foco nesse processo de reforma íntima. E temos vários trabalhos aqui, como palestras, seminários, tratamentos espirituais, temos livros, fazemos viagens espirituais, nós fazemos seminários, palestras online sobre cura moral e reforma íntima, divulgando as práticas de Jesus e dos espíritos da luz. A gente divulga o espiritismo, mas não só, todas as filosofias espirituais da luz, e todos são bem-vindos, não precisa ser espírita. Tanto que no grupo a gente tem católicos, umbandistas, espíritas, muçulmanos, não tem problema nenhum. Seja você. A gente faz sim e trabalha sim junto com as entidades médicas espirituais, os espíritos da luz, tratamentos espirituais de equilíbrio energético, para poder fazer com que o ser se reconheça, para que ele seja limpo. E aí tem também um trabalho muito legal e muito grande, que leva tempo, requer muito assiduidade, estudo e foco, que é o desenvolvimento mediúnico. Aqui na Essential a gente tem isso. Os livros que a gente aconselha sempre, psicografados por grandes benfeitores da luz, a gente indica livros que são edificantes, não só espíritas ou espirituais, às vezes livros de biografias, uma biografia de Gandhi é um livro muito interessante para você crescer espiritualmente, e outras atividades artísticas em quais os espíritos e a espiritualidade se manifestem muito. As viagens espirituais que a gente vem fazendo ao longo dos anos, seja para a França, para o Caminho de Santiago, para a Itália, no Brasil, na Ásia, no meu caso, são para cura moral, para a gente se reconhecer karmicamente naquele território, para a gente fazer práticas de meditação e de caridade em ação com voluntariados, como eu fiz na Madre Teresa de Calcutá, para a gente também limpar nossos karmas, ser inserido numa cultura da nossa vida passada e também visitar lugares e cenários dos livros espirituais dos grandes personagens que reencarnaram na Terra. Aqui na Essential Way, uma das coisas que vocês têm que ter muito claro, todos participam, todos ajudam, todos expressam as suas essências sem julgamento. Todos contribuem, porque nós somos um. Então nós somos um círculo de energia onde cada um abraça o outro, junto com os mentores, com os guias, seres encarnados e seres espirituais que unidos participam, ajudam, trabalham uma fraternidade, uma igualdade e com muita liberdade para você saber quem você é e se manifestar assim. Seja a mudança que você quer ser no mundo. Deixa a Gandhi te inspirar, deixa as entidades que estão aqui te inspirarem, os grandes personagens da Terra, reencarnados em nome do Pai, para te inspirarem a ser essa mudança. Você pode contribuir muito para o mundo ser melhor, a partir de você. Visite todas as nossas redes sociais, veja os vídeos do nosso canal no YouTube, que tem muita informação de estudo e sobre medicina espiritual. Esses são os nossos contatos para todo o suporte aos integrantes e às pessoas interessadas na Essential Way. Eu desejo a todos um lindo processo de reforma íntima, com muito apoio da espiritualidade. Nem sempre é fácil, mas sim, a equipe está aqui para te ajudar. Receba a abração e simplesmente venha fazer parte de um projeto que une mentes e almas que querem de verdade esse mundo melhor, ou seja, a Terra regenerada. Essential Way? Somos um.